Olá, estamos de volta aí, dando continuidade ao curso Top 10 de Processo Civil. Lembrando que nós estamos estudando os assuntos mais cobrados em prova. Nesse bloco, nós vamos começar o tema Resposta do réu e revelia, está dentro da nossa estatística aí, tá bom? Solta na tela aí, Latino, nós vamos estudar aí na aula 7, Resposta do réu e revelia, é o tema da aula 7 aí. Aí, mais uma vez, aparecendo aqui no nosso gráfico, Top 10. Eu tenho acompanhado também se mudou ou não mudou. Aumentaram algumas questões, mas permanece esse Top 10 aí, pode ficar tranquilo com isso. Nós vamos estudar agora na aula 7, o tema aí, ó, Resposta do réu e revelia. Eu coloquei 131 questões, mas hoje no portal do Que Concurso, você já encontra aí 142 questões, até a última vez que eu vi, tá bom? É um tema muito cobrado em prova, resposta do réu e revelia, 6% aí, tá? Pode deixar na tela, Latino, já dando início aí à aula, resposta do réu. Resposta do réu. Presta muita atenção, está aparecendo aí no teu slide. Citado o réu, ele pode reagir à demanda proposta pelo autor. Esta reação é chamada de resposta do réu. O CPC, ele se vale dessa terminologia, falando em resposta ou resposta do réu, em alguns dispositivos. Nós temos aí como exemplo o artigo 113, o artigo 248, o 335, o 578 e o 970. Deixa aí na tela, nós vamos acompanhar. Vamos começar pelo artigo 113, parágrafo 2º. Eu estou com o meu CPC aberto aqui, jogo Ctrl F, 113, está aqui o artigo 113, aparecendo aí na tua tela o parágrafo 2º, diz aqui, ó, olha aí, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que começará da intimação da decisão solucionar. Aqui é o seguinte, o réu, ele pode pedir, ele pode requerer a limitação dos litisconsórcios. E aí ele vai alegar um prejuízo à sua defesa ou a celeridade do processo. Então, típico exemplo aí. Nós temos também no 238, ó, artigo 238, tem lá que citação, ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado, para integrar o processo. Temos o artigo 248, né? Eu botei 238, mas é o 248, diz aí, ó. Artigo 248. Aqui nós só estamos pegando exemplos de que o próprio Código fala em resposta. O artigo 248, que aparece aí na sua tela, diz o seguinte: deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópia da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará, olha só o que está escrito aí, o prazo para a resposta, tá? Então aqui são alguns exemplos. Nós citamos outros aí no teu material, de que o próprio Código utiliza aí a resposta, ou, em alguns momentos, resposta do réu. No segundo parágrafo desse slide aparece o seguinte: duas são as respostas do réu, contestação e reconvenção. Cada uma tem uma diferente função, e por isso pode o réu apresentar dessas duas as que ele quiser. Pode ele só contestar, ou pode ele, por exemplo, só reconvir. É o que está escrito lá no artigo 343, parágrafo 6º. Ou ainda, ele pode oferecer ambas, caso em que no novo CPC elas virão na mesma peça. Então volta comigo aqui, vamos organizar o raciocínio. Resposta do réu. Resposta do réu. Como é que nós vamos estudar a resposta do réu? São dois tipos de resposta aí que nós vamos estudar no CPC. A mais importante delas, a contestação. Contestação. Então, nós vamos ter dois tipos de resposta do réu e nós vimos o porquê desse nome, o porquê de estudar resposta do réu, porque o próprio CPC assim o faz. E nós temos lá a reconvenção. Então, dois tipos aí de resposta do réu. O que nós temos que saber? São dois tipos de resposta. Então, se o réu ele quer apresentar as duas respostas, porque a reconvenção também é uma resposta.
é um contra-ataque. Nós vamos ver o que é a reconvenção. A reconvenção, ela vai ter natureza de ação autônoma. Vai ser uma ação do réu contra o autor. Eu até costumo dar esse conceito. Não precisa anotar agora não, mas quando nós estamos estudando reconvenção, nós já vamos entrar nesse assunto, eu sempre falo, reconvenção é uma ação do réu contra o autor dentro do mesmo processo. Isso é reconvenção. A ação do réu contra o autor dentro do mesmo processo. Só que no novo CPC nós temos uma novidade aqui. Se o réu ele quer apresentar as duas modalidades de resposta, contestação e reconvenção, ele tem que fazer em peça única, tá? Então, peça única, se ele for apresentar as duas ao mesmo tempo, será em peça única. Solta na tela aí, vamos dar uma olhadinha no CPC rapidinho. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 343, caput, e também no parágrafo 6º do CPC. Artigo 343, o caput e o parágrafo 6º, tá bom? Nesse momento. Olha o que diz aí o artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Nós já vamos ver mais adiante que essa conexão não é aquela conexão do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir. Conexa significa o mesmo processo. Tem que estar conexo com o mesmo processo. Nós já vamos ver isso. E o parágrafo 6º diz aqui, ó, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, volta aqui. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é, se o réu quer apresentar as duas respostas simultaneamente, deve fazer tudo na contestação. Mas, isso é muito cobrado em prova, fique atento, se o réu quiser só reconvir, só apresentar reconvenção, o parágrafo 6º diz, o réu pode apresentar reconvenção independentemente de contestar. Independentemente dele contestar. A regra é, apresenta tudo na mesma peça. Qual é o nome da peça? Contestação. Mas, isso cai em prova, o réu ele pode reconvir, apresentar a reconvenção independentemente de apresentar a contestação, tá bom? Independentemente dele oferecer a contestação, né? Até um nome mais técnico. Você não apresenta a contestação, você oferece. Você mesmo aí, advogado, quando está fazendo a contestação, fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, vem por intermédio do seu advogado, devidamente constituído nos autos da ação tal, que lhe move fulano, oferecer, né? Oferecer contestação é o nome mais técnico, tá bom? Solta na tela aí, Latino, vamos voltar aqui para os slides. Nós temos aí no terceiro slide, impede então examinar separadamente cada uma delas, sendo certo que o estudo da contestação ele deve ser feito juntamente com a análise do fato resultante do oferecimento da sua contestação, que é o fenômeno conhecido como revelia. Revelia vai ser isso, a ausência de contestação. Então, revelia, você já vai anotando aí, é a ausência de contestação. Então, vamos para esse tópico, contestação e revelia. A mais importante modalidade de resposta do réu, sem dúvidas, é ela, a contestação. Trata-se de resposta mais importante por ser através dela que o réu exerce o seu direito de defesa. É na contestação, então, que o réu vai apresentar toda a matéria de defesa que tenha para alegar em seu favor. Vamos dar uma olhada lá no artigo 336 do CPC. Artigo 336 do CPC. Olha o que diz aí o artigo 336 do CPC. Incumbe ao réu, está aí no artigo 336, que eu já quero que você grife aí, o artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Volta comigo aqui, rapidinho, Latino. Olha só, alguns professores chamam o artigo 336 e o 337 de princípio
da concentração dos atos defensivos. Princípio da concentração dos atos defensivos. Isso foram os novos professores com a vigência do CPC moderno. O que o novo CPC fez? Ele tentou concentrar todos os atos defensivos, sejam defesas diretas ou defesas indiretas. Todas elas devem estar onde? Na contestação. Então a contestação, diz a doutrina, é a defesa mais importante que tem. É uma das peças, inclusive dentro do processo, mais difíceis que tem. Porque o artigo 336 está dizendo aí, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Sobre pena até de preclusão. Acontecem casos na prática em que o réu contesta, mas esquece de colocar toda a sua matéria de defesa. Ele vai poder emendar depois? Não vai. Preclusão consumativa. Então coloca essa observação aí, sob pena de preclusão. Solta na tela, vamos voltar para os slides. Estamos aí no segundo parágrafo, afirmando o seguinte: a contestação é um momento adequado, então, para que o réu apresente toda a sua matéria de defesa. Não se admite no processo civil que o réu deduza posteriormente ao momento oportuno para contestar novas alegações, salvo, obviamente, aquelas relativas a fato ou direito superveniente, que nasceram após a contestação, se concernentes à matéria cognitiva de ofício ou se por expressa autorização legal puderem elas serem formuladas a qualquer tempo, como se dá, por exemplo, com a prescrição por força do artigo 193. Tudo nos termos do artigo 342. Volta aqui então. Existem matérias em que o próprio juiz ele pode conhecê-las de ofício. Um exemplo aí é a prescrição. Então, às vezes, o réu ele não colocou na contestação aquela matéria em que o juiz possa conhecer de ofício. Poderia o réu atravessar uma petição e informar sobre a possível prescrição? Nesse caso, sim. Então, a exceção aqui seria aquelas matérias em que o juiz possa conhecer de ofício. Incompetência absoluta, prescrição, decadência, condições da ação, todas essas matérias, mesmo que o réu não tenha colocado na contestação, elas podem ser vistas a qualquer tempo, inclusive em qualquer grau de jurisdição. Mesmo que o juiz de primeira instância não verifique, pode o tribunal ou até mesmo os tribunais superiores conhecer, tá bom? Solta na tela aí, dando continuidade ao slide. Decorrido o prazo legal, sem que a contestação tenha sido oferecida, será o réu considerado revel. Então, o que é revelia? É muito simples. Revelia, então, é a ausência de contestação. A revelia, na verdade, é um fato processual, é um fenômeno processual, o qual pode produzir vários efeitos. Então, o que é revelia? É a ausência de contestação. Volta aqui rapidinho, Latino. Quando nós estudamos o processo, sempre estudamos aqui a linha do tempo no top 10, vimos que o processo ele começa com a petição inicial. Nós já vimos isso, em todas as aulas a gente está vendo isso. Depois ele vai a uma distribuição. Depois dessa distribuição nós temos a conclusão. Né? Petição inicial, distribui, conclusão para quê? Para fazer o juízo de admissibilidade. Petição inicial, distribuiu, conclusão, juízo de admissibilidade, aí eu vou ter o quê? Citação mais intimação. Vem para a audiência de conciliação ou sessão de mediação e aqui sim entra a contestação. A contestação ela vem depois da audiência de conciliação. Quando o réu não apresenta essa contestação, então se o réu não apresenta essa contestação, nós temos um fenômeno conhecido como revelia. Então a revelia, ela é a ausência de contestação. A revelia é um fato processual, é uma consequência jurídica. A revelia é a ausência de contestação, pronto e acabou. Toma cuidado em prova. Algumas provas falam, não comparecer à audiência de conciliação é revelia. Errado. Não comparecer à audiência de conciliação é ato atentatório à
dignidade da justiça. E aí tem uma multa de 2%. Isso está onde? No artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Então é diferente. Não comparecer à audiência de conciliação ou à sessão de mediação é ato atentatório à dignidade da justiça, multa de 2%, de até 2%. Artigo 334, parágrafo 8º. Então, revelia não tem nada a ver com audiência de conciliação. Revelia é simplesmente você não contestar. Beleza? Solta na tela aí, Latino. O prazo para oferecimento da contestação no procedimento comum é de 15 dias. Só toma cuidado porque vai variar o termo conforme o caso. Então, deixa aí na tela. O prazo é de 15 dias, mas cuidado com o momento em que começa a contar o prazo. Correrá o prazo para o réu contestar da data da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não tem autocomposição. Então vem aqui comigo rapidinho, Latino. O prazo da contestação, em regra, são de 15 dias. Eu falo em regra porque a Fazenda Pública tem prazo dobrado, a autarquia, né? Tem personalidade jurídica de direito público, então vai ter prazo dobrado. Mas, em regra, o prazo da contestação são 15 dias. Só que esse prazo da contestação, em regra, ele conta da última conciliação. Então, daqui para lá, eu vou ter 15 dias. 15 dias. É o artigo 335, inciso 1º. Então, o juiz marcou a audiência de conciliação, da última audiência de conciliação começa a contar, após o primeiro dia útil, né? Começa a contar o prazo de 15 dias da contestação. E esse prazo de 15 dias aí, ele corre em dias úteis, tá? Por força do artigo 219. Então, são 15 dias úteis, artigo 335. Vamos até colocar aqui, ó. Deixa eu apagar essa. Deixa eu separar aqui para organizar o teu estudo, que aí a gente consegue. Resposta do réu, nós temos duas. Contestação e reconvenção. Reconvenção, né? Então nós temos duas aí. Na contestação, o prazo vai ser o mesmo, né? Mesmo que a parte não queira contestar, queira apresentar só a reconvenção, o prazo vai ser o mesmo, 15 dias. Então, o prazo aqui, 15 dias úteis. Primeiro tópico que começa a contar o prazo, da audiência de conciliação. A partir da audiência de conciliação ou sessão de mediação. Segundo tópico, solta aí na tela, Latino, rapidinho, o segundo tópico está aparecendo aí, ó. Segundo tópico, tendo o réu, porém, protocolado petição, requerendo cancelamento da audiência de conciliação, de mediação, nos termos lá do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, o prazo correrá da data do protocolo da petição. Então, volta aqui. Segunda hipótese para contar o prazo. Protocolo da petição do artigo 334. Na verdade, é o parágrafo 5º, né? Eu botei ali o parágrafo 4º, mas é o parágrafo 5º. Professor, que petição é essa? Olha, até 10 dias antes, aqui, ó, até 10 dias antes da audiência de conciliação, o réu aqui, ele pode peticionar, petição do réu, o réu ele pode peticionar falando que não tem interesse na audiência de conciliação. Então, até 10 dias antes da audiência de conciliação ou da sessão de mediação, o réu pode apresentar uma petição falando não tenho interesse nessa audiência. O juiz desmarca? Depende. Se o autor falou também que não quer, aí ele desmarca. Mas se o autor falou que quer e o réu falou que não quer, vai ter? Vai, por força do artigo 334, parágrafo 4º. Então vamos lá. Qual é o prazo da contestação? 15 dias. Mas qual é o momento que começa a contar esse prazo? Depende.
Se teve audiência de conciliação, 15 dias após a audiência. Primeira hipótese do artigo 335. Segundo, protocolo da petição do artigo 334. Se o réu protocolou 10 dias antes falando que não quer, aí o prazo da contestação dele começa a contar, tá bom? Solta aí na tela, Latino, temos mais uma hipótese aí sobre o prazo. Por fim, quando a audiência já não tiver sido designada, né, por versar a causa sob direito que não admita autocomposição, ou por ter o autor na petição inicial optado pela não realização, o prazo correrá na forma do disposto no artigo 231, conforme a modalidade de citação. Então, volta aqui. Terceira hipótese, eu vou ter que aplicar a regra do artigo 231. E a regra do artigo 231 é bem tranquila, é da juntada. Então, vamos a um exemplo. Existem causas em que não admite autocomposição. Nessas causas em que não se admite autocomposição, o juiz não marca essa audiência aqui, ó. Não tem audiência de conciliação. Professor, me dá um exemplo aí de um processo que não tem audiência de conciliação. Ué, a Lei 8245 de 91, a Lei de Locações, lá não prevê, lá tem um procedimento próprio. A Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92, o artigo 17, parágrafo 1º, veda, né, qualquer tipo de acordo ou transação. Então não tem audiência de conciliação. Então toda vez que a causa não admite autocomposição, seja por força de lei ou pela própria natureza da relação jurídica, o juiz não marca a conciliação. Ele vai citar o réu para o réu oferecer a resposta. E aí, qual é o momento que começa a contar o prazo nesses casos? É da juntada. Em regra, é da juntada. Tá? Então, em regra aqui, é da juntada aos autos do mandado de citação. Eu até costumo brincar nas aulas de pós-graduação, nunca conte isso para o seu cliente, né? Normalmente o cliente, ele te liga, ele recebe um mandado de citação e fala, ai, o prazo está correndo, está escrito aqui 15 dias. Ai, doutor, calma, o prazo ainda não está correndo. Né? Você, como advogado, não vai falar para o seu cliente. Fala, ih, meu filho, poxa, por que você não me ligou antes? Agora, para concurso público, o prazo ele só vai correr a partir da juntada. Na prática, tem muitos advogados que têm dificuldade quando tem mais de um réu, sabia disso? Muitos alunos que são advogados me ligam tirando essa dúvida. Poxa, Sancler, são 5 réus, Casas Bahia, garantia estendida, o fornecedor, o importador, são 4 réus. O juiz não marcou audiência de conciliação. O prazo da contestação deles começa quando? Da juntada. Só que quando tem mais de um réu, ele começa da juntada do último mandado de citação. Vai ser do último mandado de citação. Enquanto o último mandado de citação não for juntado, não começa a correr o prazo. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 231. Solta na tela aí, Latino. Vamos dar um pulinho lá no artigo 231 do CPC. É bom você conhecer esse artigo 231, até porque o artigo 335 faz essa remissão, né? Então vamos lá no 231 do CPC. Está aparecendo aí na sua tela. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Aí está aí. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio, a data da juntada dos autos do mandato cumprido, quando for por oficial de justiça, a data da ocorrência da citação ou intimação, quando se der por ato do escrivão, e assim por diante. A maioria delas vai falar da juntada. O interessante é aqui, o parágrafo 1º, olha aqui, ó. Olha o parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6, ou seja, da juntada. Porque 1 a 6, ele fala da juntada. Então, se eu tenho mais de um réu, vai ser da juntada do último mandado de citação, tá bom? Então, vamos voltar lá para o 335. Que é o que nós estamos estudando no momento. Então, tem 3 incisos aqui, ó, cuidado em prova, tá? 3 incisos aí no artigo 335 que tratam aí do prazo de 15 dias da contestação. Então, o ideal é estudar o artigo 335 com o artigo 231
e também com o artigo 219, porque o 219 vai falar dos prazos lá em dias úteis, beleza? Pode deixar na tela aí, Latino, voltando aqui para o slide. Já vimos esse tópico. Coloquei aí no teu material essa observação, havendo vários réus, a regra é que o prazo seja comum a todos, tá? Não é porque eu vou ter vários réus que o prazo será em dobro, não é isso, a regra é prazo comum para todos. No caso de terem os réus, porém, protocolado petição requerendo o cancelamento da audiência de conciliação ou mediação, o prazo para cada um deles correrá independentemente a partir da data do respectivo protocolo. Volta aqui comigo, é uma observação importante. Então eu tenho lá 3 réus. Quando começa a contar o prazo da contestação deles? Olha, o início do prazo, eu tenho essas 3 opções aqui. Tá? O início do prazo, eu tenho essas 3 opções aqui. Agora, eu tenho 3 réus. Um deles já protocolou aqui 10 dias antes, dizendo que não quer ir para a audiência de conciliação. Opa, nesse caso o prazo desse cara aqui já começa a contar. Porque aí os prazos serão independentes. Aí vai ser praticamente cada um por si. Isso está previsto lá no artigo 335, parágrafo 1º, tá bom? Vamos dar uma olhada? Grifa lá o teu código. É sempre importante ler a letra fria da lei também. Olha o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 335. Grifa aí no teu código. No caso de litisconsórcio passivo, ou seja, pluralidade de réus, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Volta aqui, Latino. Então, eu tenho 3 réus. Apenas um réu apresentou uma petição pedindo cancelamento da audiência de conciliação. O prazo desse cara aqui vai começar a contar do protocolo, beleza? Daquele protocolo. Então, o prazo dele também de 15 dias, o prazo vai ser comum, não é porque eu tenho 3 réus que o prazo será em dobro. Agora, no novo CPC, prazo dobrado se tornou uma exceção. Os prazos dobrados, você vai ver lá no artigo 229. Para ter prazo dobrado, teria que ter escritório diferente, advogado diferente e o processo tem que ser físico. Não tem mais prazo dobrado para pluralidade de réus se o processo é eletrônico. O prazo dobrado vai ser só para fazenda pública, né? E tudo mais. Tranquilo? Ministério Público. Tudo certo? Dá uma olhadinha depois lá no artigo 229. Vamos seguindo? Solta na tela aí, Latino. O slide, estudando aí com muita cautela esse tema, porque está dentro do top 10, né? Todos os assuntos aí, com exceção da aula 1, que foi uma introdução. No segundo parágrafo aí do teu slide aparece o seguinte. No caso de não ter sido designada uma audiência de conciliação ou mediação, por versar a causa sob direito que não admite autocomposição, e vindo o autor a desistir da ação em relação a alguns dos réus, o prazo para que os demais apresentem resposta correrá da data em que sejam eles intimados da decisão que homologar a desistência. Como dito, incumbe ao réu na contestação alegar toda a defesa que tenha em seu favor. Incide aqui uma regra, impropriamente conhecida como princípio, mas é uma regra, eventualidade. Por força dessa regra, da regra da eventualidade, incumbe ao sujeito do processo, no caso o réu, apresentar de uma vez só todas as alegações que tem em seu favor, ainda que contraditórias entre si, sob pena de preclusão. É aquela do artigo 336. Então, anota isso aí. Volta aqui comigo rapidinho. Aqui na contestação, nós vamos ter essa regra aí, ou esse princípio aqui na contestação, né? O princípio ou regra, né? O professor Câmara prefere chamar de regra, regra da eventualidade. Ah, professor, mas você não falou que é princípio da concentração dos atos defensivos? A doutrina um pouco mais moderna fala isso, se referindo ao artigo 337. Aí a regra da eventualidade estaria lá no artigo 336
do CPC, tá bom? Vamos lá no CPC rapidinho, só analisar o parágrafo 2º do artigo 335. Parágrafo 2º do artigo 335 é interessante. Quando ocorrer a hipótese, está aparecendo aí na tua tela o parágrafo 2º, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu, ainda que não foi citado, o prazo para a resposta ocorrerá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então, olha que interessante. Volta aqui comigo. O autor aqui, né? Ele pode desistir do processo, ele pode desistir até a sentença. Porém, após a contestação, depende de autorização do réu. O que o artigo 335, parágrafo 2º está falando é o seguinte, olha, ele está querendo desistir em relação ao réu que ainda não foi citado. Aqui ele quer desistir, tem 3 réus. Ele quer desistir de um, que ainda não foi citado. E os outros 2, como é que fica? Opa, os outros 2 réus, o prazo da contestação desses caras só começam a contar a partir do momento em que o juiz homologar a desistência da ação. Porque a homologação da desistência da ação você vai encontrar no artigo 200 e também no artigo 485, né? Porque a desistência da ação é a única exceção ao artigo 200. Porque qual é a regra do jogo? Os atos das partes produzem efeitos imediatamente. Essa é a regra do jogo. Os atos das partes produzem efeitos imediatamente. Mas a exceção é a desistência da ação. A desistência da ação, ela não produz efeito imediatamente. A desistência da ação, ela precisa de 2 coisas, se o réu já contestou. Ela precisa da anuência do réu, se ele já apresentou a sua resposta, e precisa da homologação do juiz. Eu até brinco nas aulas de sentença, dizendo o seguinte, desistência sem mérito, renúncia com mérito, tá bom? A renúncia você encontra no 487, a desistência no 485. Mas não é o objeto dessa aula. O que eu quero te mostrar é o prazo da contestação. A gente fica lembrando 15, 15, 15, mas vem a FGV, vem a FCC, principalmente nas provas de tribunal, narrando um probleminha, e você vai ter que saber qual foi o marco inicial do prazo. Qual o momento que você começa a contar o prazo. De acordo com o artigo 335, tem esses 3 momentos. A partir da audiência de conciliação, a partir do protocolo, aquele protocolo lá 10 dias antes da audiência dizendo que o réu não quer ir. O inciso 3º diz lá da juntada, em regra, do artigo 231, que te remete à juntada. E agora nós estamos vendo uma outra regra, que está no artigo 335, parágrafo 2º. O parágrafo 2º está falando, olha só, se o autor desistir da ação em relação a um ou outros réus, os demais réus só precisam contestar a partir da data da decisão que homologa a desistência. Olha, então é bom acrescentar aqui até mais um tópico. Deixa eu tirar essa regra da eventualidade aqui e acrescentar mais um tópico para formar o teu raciocínio. Quarta opção que está aqui, ó. Quando ocorrer a hipótese 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu, ainda não citado, o prazo de resposta correrá da data da intimação da decisão da existência. Intimação da decisão que homologar a desistência. Então, calma aí, professor, vamos encaixar esse raciocínio aí para terminar esse bloco bonitinho. Ficamos o bloco inteiro aqui tentando entender o prazo da contestação. A vida inteira eu lembrei 15, contestação 15. Agora você está querendo confundir minha cabeça. Calma, não é confundir, é organizar o bicho. Então, qual é o prazo da contestação? 15 dias. Qual é o momento que começa a contar o prazo da contestação? Depende. Pode ser a partir da audiência de conciliação, daqui para lá. Pode ser do protocolo da petição, aqui, ó, do protocolo dessa petição,
até 10 dias antes da audiência de conciliação. Pode ser da regra do artigo 231, ou seja, da juntada, ou pode ser da intimação de desistência, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui para não ficar muito cansativo para você. Eu te espero no próximo bloco, ainda sobre esse tema, resposta do réu e revelia.